On the cusp of the first official court hearing, Justin Baldoni's team has released new material, including apparent text messages from actor Ryan Reynolds. And the argument is, does it put this whole story in a new context? You see, while Baldoni is accused of sexually harassing Reynolds' wife, Blake Lively, he claims he was bullied and was ostracized with false allegations. Fala com a gente, Calçonar. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais atualizações de Justin Baldoni versus Blake Lively. Ele lançou um site dessa vez, gente. Como prometido, né? A equipe dele falou que ia lançar. E nesse site você consegue acessar duas abas. Uma contando toda a timeline com recibos e mais recibos de tudo que aconteceu desde o início da relação travada entre ele e as pessoas por detrás do filme, Blake Lively e Ryan Reynolds. E na outra aba você consegue visualizar mais 200 páginas de adição à queixa que ele abriu e ao processo que ele está movendo contra Blake Lively, Ryan Reynolds e o The New York Times. Suculento, a gente vai contar tudo pra vocês e revelar a estratégia nefasta que ele expôs de como a Blake Lively e o Ryan Reynolds têm roubado filmes de diretores e produtores em Hollywood há uma década. Porque ele contando a história dele, o Justin Baldoni, né? Contando a história dele, a gente consegue traçar direitinho qual que foi o passo a passo do Ryan Reynolds e da Blake Lively pra poder roubar esse filme pra si. A gente vai contar pra vocês. Que é um reflexo direto de como ele começou a roubar Deadpool há uma década atrás. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, em que contexto ele lançou esse site? O Justin Baldoni lançou esse site pra gente. A gente já tá sabendo aí que o julgamento dos dois está marcado para dia 9 de março de 2026. Tá, não é no 9 de março agora não, mas já estamos tendo ali as primeiras audiências do caso. Já vai ter uma audiência agora. Segunda-feira a gente já teve a primeira audiência, inclusive, que falou muito sobre a ordem de silêncio, o pedido de silenciamento que o Ryan Reynolds e a Blake Lively fizeram com a equipe do Justin Baldoni, tipo assim, gag order, tipo, pedindo realmente pra ter o silenciamento pra que ele não possa mais jogar nenhuma prova. Gag é mordaça, né? Pra colocar Exato. realmente uma mordaça, uma ordem de mordaça na equipe, ou seja, tipo, vamos discorrer tudo em segredo de justiça a partir de agora e não vamos mais usar de táticas pra dissuadir o público, sendo que foram eles que começaram a dissuadir o público pra começo de conversa. Início de conversa. Então esse site foi lançado antes da audiência, pouco tempo antes, pra já assim, se o juiz acatasse de alguma forma ali esse pedido dos dois, já tá ali no site. Já foi lançado, a galera já entendeu o que aconteceu. Mas foi nesse contexto que esse site muito bem orquestrado foi lançado pra gente e muito bem organizado também, porque eu achei maravilhoso eles separarem, tipo, esse é o processo, se você quiser ler. E essa aqui é a timeline, contando tudo o que aconteceu desde o primeiro dia até o último, até agora, recentemente. Então, assim, o site está organizadíssimo, tem recibos, tem provas, e a gente vai trazer aqui pra vocês coisas novas, tá, gente? Aqui a gente já fez mais de 10 vídeos pra falar sobre esse caso. Se vocês quiserem entender, vai lá pra vocês verem todos os vídeos. A gente vai trazer aqui coisas que a gente não disse antes, ou acrescentar coisas que ele trouxe de informação que ele já tinha trazido antes, entendeu? Lógico que a gente tem que percorrer os pontos mais significativos dessa história. O início da relação deles, que parecia ser uma relação promissora, que iria correr tudo bem. E, óbvio, passar pelos pontos mais importantes. O peso gate, a cena do suposto filme pornô, o budget que Blake Lively estourava toda vez e as demandas dela para aqueles figurinos que não combinavam. E, obviamente, a suposta campanha de difamação / assédio sexual. Vamos lá ver esses dragão da Calice pra gente entender qual foram as novidades que eles trouxeram nesse site. A primeira coisa que eles falam pra gente de novidade nesse site é uma coisa que a internet já tava falando de um tempo e a gente até trouxe no nosso último vídeo, mas dessa vez a equipe do Justin trouxe no processo, que é o fato da Blake e o The New York Times estarem conspirando pra poder lançar aquele artigo que eles lançaram no ano passado junto com a queixa da Blake, há meses de fato lançarem. Data de outubro, ou seja, acho que a internet até deu uma ajudada neles, nesse caso, porque isso foi um apontamento que a internet trouxe, analisando os metadados ali da postagem da matéria do The New York Times, e eles encontraram fotos e coisas que datam de outubro, de 31 de outubro do ano passado. Ou seja, a matéria não foi construída mediante aos repórteres da publicação do The New York Times descobrirem que a Blake Lively estava movendo um processo contra o Justin Baldoni, que podia aludir a um conluio para destruí-la, né, publicamente, e também alegando
alegando maus tratos e assédio sexual no set, não. A queixa foi aberta mediante a parceria com o The New York Times. Ou seja, mostra aí uma ação mais torpe, né? Porque não é o The New York Times descobrindo uma mulher que realmente foi assediada e querendo fazer uma matéria a respeito. É uma matéria que já foi construída para se alinhar a uma queixa. Ou seja, nos faz pensar, será que se a The New York Times não quisesse elevar todo esse problema a uma massa maior de manobra, ela teria aberto esse processo contra o Justin Baldoni? Fica aí o questionamento. E o Justin novamente mostra tudo pra gente, desde quando ele adquiriu os direitos, os primeiros e-mails trocados com a Colleen Hoover sugerindo pra ele fazer o personagem principal, que é o Ryan. Coisa que, né, interessante dele sempre frisar, porque a galera ficava colocando e batendo na tecla de que ele era um narcisista, que ele tinha se escalado como principal, blá, 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 sendo que não é verdade. Ele nem queria atuar no filme, ele só queria realmente produzir e dirigir, mas a Colleen Hoover sugeriu e ele falou, então tá bom. Então, assim, e aí passaram-se o tempo, passaram-se alguns anos, Blake Lively entra no projeto e ele trouxe pra gente algumas outras mensagens que dão a entender que no início de tudo a relação dele com a Blake era uma relação ótima. Ele traz mensagens que datam de fevereiro de 2023, onde eles estão falando sobre script, coisas do tipo, desenvolvendo um pouco a relação dos dois, e a Blake solta a seguinte frase: fica tranquilo, você está seguro aqui. Tipo assim, esse aqui é um safe space pra gente conversar sobre o assunto e sobre o filme, ou seja, dando a entender que ele poderia, não precisava ficar se editando quando fosse falar com ela. E também trouxe outras mensagens que mostra a Blake Lively mostrando o seu jeito mais flertandinho, mais brincalhão, assim, sabe? Que a Blake Lively, ela assim, ela tem o humor dela que é bem específico e ela já mostrou isso pra ele. Ela chegou até a dizer, tipo assim, você não me conhece tão bem ainda, mas eu tenho esse jeito, assim, eu mordo e assopro, eu sou brincalhona, eu beijo mesmo, eu mordo os lábios. Tô parafraseando, assim, mas dando a entender de que eles poderiam tentar construir uma relação aí de rápida parceria e intimidade, entende? Aí tem uma coisa muito importante também que tá nessa troca de mensagens, que é, pelo menos entre ele e o Ryan, a primeira troca entre os dois. Ou seja, quando tivemos aí o início, não era rusga, mas o início, os primeiros apontamentos, talvez de Blake trazer uma nota pro Justin e vice-versa, ele talvez tenha se sentido assim, compelido a também mandar uma mensagem pro Ryan Reynolds, por saber que, obviamente, se você tem uma esposa, principalmente no showbiz ou um esposo, você vai também partilhar essas coisas com essa pessoa. Ele foi a primeira pessoa que abriu contato com o Ryan Reynolds, escrevendo a seguinte mensagem: pedi o número de Blake, já queria te mandar uma mensagem há um tempo, mas meus velhos nervos não ajudam. Emily e eu temos um círculo pequeno, no caso a Emily é a esposa do Justin, vivemos no campo e praticamente só saímos entre nós. Não tenho realmente amigas mulheres, que minha esposa também não seja amiga, muito menos casadas. Então acho que isso é só uma mensagem estranha pra dizer que gostaria de ser o seu amigo também. Blake também enviou a mensagem mais doce pra minha esposa, sem que ninguém pedisse, dizendo algo semelhante, o que só fez com que eu a respeitasse ainda mais, assim como a sua união com ela. Eu sou um apoiador e admirador de ambos de longe há anos, vocês estão em uma classe própria e eu realmente aprecio a forma como vocês se comportam. E na mensagem que o Ryan devolve pro Justin responder nessa primeira abordagem, ele diz: ei Justin, desculpe pela demora, estava em uma caverna de escrita e as meninas estão doentes de novo. Me disseram que elas têm um sistema imunológico, mas eu acho que tá em fase de testes. Já mostrando o senso de humor Ryan e Blake ali logo no início, pra quebrar o gelo. Que mensagem amorosa e generosa, obrigada, estamos ansiosos pra conhecer você e sua família melhor. Também somos grandes fãs por aqui. Desde que nos conhecemos e mais ainda depois, você tem sido um colaborador maravilhoso com a B, ou seja, Blake. E isso significa muito pra nós dois. Ser uma pessoa íntegra é tudo e você tem sido exatamente isso desde o primeiro dia. Obrigado, você acertou na escolha com a B. Ela realmente recusa todos os filmes e cineastas o tempo todo, mas uma coisa eu sei, falo com a profunda experiência aqui. Tê-la no seu time, nos bastidores, como uma pessoa criativa, é inestimável. Algumas das melhores decisões criativas que eu já tomei, na verdade, vieram da Blake. A atuação é uma pequena parte da coxa de retalhos criativos impressionante que ela tem. Mais do que tudo, confio no gosto dela. Muito além dos filmes, confio no gosto dela para todos os aspectos dos meus negócios também. Esse output criativo multidimensional é algo que vejo em ambos vocês. Estou empolgado para ver vocês trabalhando juntos e empolgado para a Blake abrir o seu cofrinho criativo como alguém tão dinâmico quanto você. E nessa mensagem supostamente enviada, o Ryan agradeceu o Justin, falando o seguinte: entender o que significa pra mim pessoalmente por ter minha família reunida o mais rápido possível. Eu posso te prometer, somos programados pra manter nossa família unida. É assim que ganhamos e também como nos matam quando não conseguimos. Nunca nos separamos, nunca. Foi algo importante pra nós esse filme. Tentei anunciar a data de início, mas a Marvel já havia agendado os estúdios
em julho do ano passado. Ele tava se referindo às filmagens de Deadpool, provavelmente falando de agenda, batendo alguma coisa ali, porque a família tem sempre essa regra, né? Ryan e a Blake tem sempre isso. Se um tá trabalhando, eu tenho que estar em casa, os dois têm que estar sempre no mesmo país, no mesmo lugar. E estive freneticamente ajustando a terceira versão do script pra lidar com mudanças estruturais, mas principalmente pra reduzir nosso orçamento e encurtar as filmagens, pra que eu possa voar de volta com as meninas quando a escola começar. Tudo isso pra dizer, eu tatuaria a cara do seu produtor de linha no meu períneo se ele ou ela conseguissem descobrir como começar 2 semanas mais cedo. Completamente entendo que isso é um grande pedido, mas o períneo é uma das partes mais nervosas do corpo humano pra expor ao trauma. Então você deve estar vendo que eu tô desesperado. Eu realmente adoro você, Justin. Ele termina a mensagem. E aqui a gente já consegue ver, tipo assim, o Ryan Reynolds já imputando ali, ó, escuta a Blake, ela é muito criativa, ela é muito boa, ela tem uma visão, tô louco pra ver vocês trabalharem juntos. Tipo, já impondo ali, tipo assim... Como quem diz assim, ó, mulher. escuta ela, não seja burro. É uma mensagem que, apesar do tom inicial parecer ser doce e assim, de muita educação e quebrando gelo, também tem um tom passivo-agressivo. A gente pode analisar, assim, que a todo momento ele frisa, ó, escuta a Blake, ela é uma pessoa de muita valia em todo lugar que ela tá, ela é criativa e tê-la no seu time é algo inestimável, entendeu? Ó, se liguem. Então, assim, já começa por aí. Mas eu acho que eles mostraram isso, não pra mostrar provavelmente dita manipulação do Ryan Reynolds, mas pra mostrar que a princípio tava tudo certo. Tava tudo de Parecia boa. tudo de boas, entendeu? Exato. E aí vamos entrando mais pra frente na timeline e obviamente a gente tem que trazer aqui uma das coisas que foi um dos maiores pontos de conflito aqui entre a Blake e o Justin, que foi o peso gate. O peso gate! Peso gate! Quanto que essa menina pesa? Pra gordofobia ou não? Olha, a Blake Lively, só pra contextualizar vocês, tinha acabado ali de dar à luz ao seu 4º filho com o Ryan Reynolds e ela tava no puerpério, o seu corpo ainda estava se recuperando. Então ela tava muito insegura com o seu corpo e ela falava isso com o Justin nas mensagens algumas vezes. O Justin trouxe prints pra gente dela falando, nossa, eu tô 10 quilos ainda acima do peso, meu Deus, eu vou chegar lá. E mostra o Justin dando dislike na mensagem, tipo assim, olha, não tô gostando muito dessa mensagem não preocupa com o seu corpo não, Blake, tá ótimo, não sei o que. Tentando sempre, tipo assim, reafirmar a ela que tava tudo bem, tava tudo certo. Isso era uma preocupação dela, né? Isso, que era uma preocupação dela, que não era dele. Que ninguém do estúdio tava falando nada. Não, inclusive ela pediu pra ele encarecidamente para as gravações de cenas íntimas, que ela ia ter que ficar, né, com menos roupas e coisas, tipo, fossem gravadas mais pra frente na agenda, pra ela poder perder esses pesos que ela queria perder. O Justin falou, não, tá, tudo bem, tudo que você quiser, se você ficar confortável, a gente adia, a gente já coloca todas as cenas mais íntimas pra depois. Tanto que quando veio a greve dos roteiristas e ela depois veio com aquela demanda, nenhuma cena íntima ainda tinha sido gravada. Todas elas foram gravadas depois. Por quê? Por pedido da Blake. Tem também um momento que ele traz que ela fica doente durante as gravações e o Justin que financia e traz um médico pra atendê-la. Exato, só que a Blake entende errado, não sei o que acontece na situação. O Justin traz mensagens dele com essa pessoa que ele indica pra cuidar da Blake e dá pra ver que em nenhum momento eles falam de peso da Blake, ou que ele contratou isso pra fazer com que ela perca peso mais rápido. Mas isso que foi o que a Blake falou no complaint, na queixa dela. Que o tempo todo o Justin estava tentando, tipo assim, fazer ela perder peso. E ele mostra que, tipo assim, gente, não tinha nada a ver, ela tava doente, eu indiquei uma pessoa que poderia ajudar ela ali, ainda mais que ela tava amamentando, tinha remédios certos que ela poderia tomar ou não, e essa pessoa tava guiando ela nesse sentido. Não, eu acho que a parada do peso gate é o mais bizarro de tudo, porque assim, óbvio que isso ainda vai pra corte, a gente vai ver quem que vai ganhar. Eu sei que tem muita coisa ainda que o lado da Blake pode trazer, a gente não pode colocar a mão no fogo por ninguém. Eu colocaria minha guilhotina, minha mão no fogo aqui, que não houve nenhum tipo de assédio sexual. Não! O meu ponto é que o peso gate eu acho que foi o início de tudo. Os primeiros grandes rumores de anonimosidade que vieram ano passado, logo ali no meio das promoções do filme, quando o filme tava nos cinemas ainda, era desse coisa do peso gate, dele ter perguntado pro treinador quanto que ela pesava, deixado ela desconfortável, blá, blá. E eu acho que isso, velho, não precisa de mais nada, não tem nada que ela faça, não tem nada que ela consiga mais provar. Tem muitas mensagens e muitas provas por A mais B. Eu acho que esse é o caso que a gente já podia dar como encerrado. Como encerrado. De que realmente é uma grande falácia e quem trazia essa discussão e abria essa discussão o tempo todo era ela. Era ela. E isso assim, a gente já pode dar como encerrado mesmo. As outras coisas não dá pra gente colocar a mão no fogo. Tem coisas aqui que são interessantes que a gente pode pontuar. Mas esse do peso gate, realmente o Justin nunca falou disso nem uma vez sequer. E a única vez, provavelmente, que ele deve se arrepender amargamente de ter falado foi com a porcaria do treinador dele. Pra ele fazer um treino, porque ele tem muitos problemas aí na sua coluna.
ele já mostrou, inclusive, nos seus vlogs, no seu canal no YouTube, diversas vezes ele indo ao médico pra fazer tratamentos pra sua coluna, e ele perguntou quanto que ela pesava pra fortalecer a coluna, porque tem uma cena no terraço, onde eles estão tendo ali um momento romântico, ele levanta ela, o personagem do Ryan, com a Lily, e ele queria se preparar pra essa cena não arrasar com a coluna dele. Falando nessa cena, vamos voltar aqui para uma nova coisa que eles trouxeram aí no site. No complaint, ou seja, na queixa que a Blake Lively moveu contra o Justin Baldoni no final do ano passado, ela diz que o peso gate foi um momento que, além de constrangedor, nem precisava ter acontecido para começo de conversa, porque nunca houve essa tal cena em que o Ryan precisaria levantar a Lily em seu colo, que isso não estava no script e que ele estava fazendo isso apenas para constrangê-la, porque não tinha necessidade deles abertamente discutirem o peso dela, já que isso não era uma questão. Sendo que agora o Justin traz recibo, ele mata a cobra e mostra o pau, mostrando o script lá, a cena. Ryan levanta a Lily. Estava no script sim, e a única razão dessa cena, tipo assim, ter sido tirada foi por pedidos extensos e exigências do Ryan Reynolds e da Blake Lively. Então, assim... É porque dá pra ver uma coisa clara, assim, eu acho que o primeiro grande ruído na mensagem começa do fato do Justin ser um purista e da Blake Lively não ser. Vou explicar. O Justin tava seguindo o livro, tintim por tintim. Tudo foi em cima do livro. A construção do script, a construção do elenco, entendeu? A construção da trilha sonora, a construção da personagem. Ele usava realmente o livro. É assim que acaba da Colleen Hoover, como uma bíblia. A Blake Lively entrou no projeto lendo apenas o script. Então ela não tinha nenhuma referência de quem era a Lily de verdade, vinda do papel, vindo do livro. Ela tinha a referência da Lily que ela leu, da Lily que ela queria criar, da Lily que ela queria co-criar enquanto uma creative on set. Daí que começou claramente os ruídos na mensagem, porque se ela tivesse lido o livro, ela talvez poderia debater com ele de não ter essa cena, mas usando argumentos mais propícios. Eu acho que essa cena aqui não vai ser tão importante. Como ele tava ali tendo que, tipo assim, lidar com muitos pratos, né, lidar com muitas coisas, ele tava ali igual uma malabarista de circo mesmo, com muitos pratos na mão. Ele às vezes nem devia pensar que ele devia tirar alguma coisa ou não do texto, porque tudo voltava pro livro. A Blake não tinha nenhuma coisa que ela sabia do livro, então ela brigava com ele por coisas fúteis, que não tinham nenhum argumento, a não ser que ela não gostou. Entendeu? Exatamente. E aí, depois do peso gate, continuando na timeline, tem um outro fato que a gente não sabia que aconteceu. Ainda assim, parece que a relação dos dois estava tranquila, mesmo com... Depois do peso gate, Depois do peso gate, com o Ryan Reynolds gritando com ele, você precisa chamar minha mulher de gata. Mesmo assim, parece que a relação deles ainda tava de boa, tava tranquila. E a Blake convidou o Justin Baldoni, porque ele chegou a mencionar o tanto que ele tava com saudade dos seus filhos, da sua família, que tava em Los Angeles, e as filmagens estavam sendo em Nova York. Ela convidou o Justin pra voar com ela e com seus filhos pra Los Angeles pelo final de semana. E que eles poderiam aproveitar ali as 6 horas de ida e 6 horas de volta pra poder trabalhar no script juntos. Então foi isso que eles fizeram. Eles voaram no final de semana e voltaram e trabalharam no script enquanto eles estavam ali no avião. Ou seja, a Blake chamou o Justin Baldoni pra poder viajar com ela e seus filhos no mesmo avião, na mesma cabine de avião. Você chamaria um predador sexual pra ficar perto das suas crianças? Porque não são nem filhos adultos. Nem é só ficar perto, é ficar na mesma cabine de avião. É. E foi depois dessa viagem que ela começou a alterar todo o script, fazer as coisas. Aí, obviamente, teve o momento da emboscada no apartamento, na penthouse, onde ele chega lá. E, na verdade, tá o Ryan Reynolds e a Taylor Swift também concordando com todas as mudanças que a Blake queria. Ele impôs de forma sutil a primeira grande cena da Lily com o Ryan no terraço do prédio. Essa parte a gente já cobriu muito. Foi o que originou também as mensagens de Calice, Meus Dragões, e o áudio sexy na meia-noite do Justin Baldoni. Outra coisa que a Blake fala na sua queixa é sobre a cena íntimas sem coordenador de intimidade. Essa eu achei que foi assim, o que eles trouxeram no complaint agora no site foi cabuloso. Exatamente. Além disso, que ele ficava improvisando cenas de beijo ali quando eles estavam ensaiando. Essa é uma das alegações de assédio sexual, por exemplo. Ele mostrou pra gente que, na verdade, quem iniciava cenas não roteirizadas de beijo, coisas do tipo, era a própria Blake Lively, e que quando o Justin ia pra fazer algum beijo, alguma cena do tipo, estava no script. E ele ainda trouxe, gente, fotos do caderninho dele com as anotações diversas que ele fez durante o encontro dele com a coordenadora de intimidade, que a Blake se recusou a encontrar antes das gravações começarem. Então, tudo que ele estava fazendo e dirigindo era com base no que a coordenadora de intimidade já havia
havia escrito e todo mundo havia concordado com o que havia sido dito. Aí, óbvio, né, que, tipo assim, no texto que os advogados do Justin realmente fizeram para as 200 páginas a mais de queixa que eles adicionaram, o primeiro processo que eles já abriram, é dizendo o seguinte: a gente tá mostrando aqui o Nudity Rider, que é o contrato de nudez e coisas do tipo, assinado pela Blake Lively, e nesse contrato, realmente exigia ali uma coordenadora de intimidade para cenas íntimas. Não era necessário um coordenador de intimidade para beijos técnicos que eram feitos em câmera, já ensaiado, já colocado no script, entre duas pessoas que somadas tinham 30 anos de indústria. Então, assim, não estava na cláusula nem no contrato da Blake Lively, de acordo com provas que o próprio time do Justin trouxe, de que precisaria haver uma coordenadora de intimidade para cenas apenas de beijo. Não ia mostrar nenhuma coisa gráfica, entendeu? Nenhuma conjunção carnal ou coisas do tipo. Exato. E outra cena que a Blake também disse que ela se sentiu desconfortável foi a cena do parto da Lily, que, segundo ela, o Jamie Heath, que é o parceiro ali do Justin Baldoni, ficou mostrando vídeos da sua esposa nua. Que, na verdade, depois a gente ficou sabendo que foram eles discutindo como que seria feita a cena do parto, e ele mostrou, com permissão da sua esposa, uma parte de um vídeo do parto humanizado que ela havia feito. Eles até colocam, gente, nesse processo uma foto, um print, uma frame desse vídeo, pra gente entender qual que é o contexto. E assim, gente, sinceramente, ela tá com um bebê no colo, não tem absolutamente nada demais ali. É completamente nefasto e diabólico você achar que aquilo lá era um filme pornô. Ainda assim, eu acho interessante porque tem um canal aqui que é muito grande no YouTube, que eles falam sobre celebridades, mas do ponto de vista legal. E essa é a única coisa que ele acha que realmente pode morder o Justin Baldoni e o Jamie Heath ali, porque, de fato, faltava eles acordarem muito bem e não deixarem nenhum ruído na mensagem de desconforto, porque, bem ou mal, isso era uma coisa que eles trouxeram sem dolo, não achando que ia ser ruim, mas falta ali uma organização no set de compliance do que realmente pode ou não ser mostrado para pessoas que têm um vínculo empregatício com eles, porque eles, enquanto chefes da Wayfair, eram chefes da Blake Lively. Ele acha que isso é a coisa que, tipo, se o time da Blake Lively for esperto, eles vão pegar bastante nisso aí, porque realmente foi um ato falho que pode realmente deixar o caso do Justin um pouquinho mais enfraquecido, mas é a única coisa. É a única coisa que eu vi esse advogado falando, que realmente ali faltou uma maldade, entendeu? Faltou uma maldade, essa coisa ali, eles foram simplórios. Incautos ali nesse momento. Agora a gente chega na fase de pós-produção. Todas as cenas gravadas, chegou a hora de editar. Mais uma vez, eles trazem provas de que a Blake entrou, construiu seu próprio time de edição para poder fazer a sua própria versão e insistiu que a sua versão fosse a que contasse no final das contas. A gente já sabia antes que as duas versões, tanto a versão do Justin quanto a versão da Blake, foram avaliadas por pessoas e que a versão do Justin tinha sido a que tinha sido melhor avaliada em quase todos os contextos. E eles chegaram a testar o filme uma segunda vez com audiências, com uma outra versão, a Blake apresentando outra versão, e ainda assim a do Justin ficou em primeiro lugar. A gente não sabia dessa segunda tentativa. E ainda assim, foi aí que a Blake chegou e falou assim: olha, mas a minha versão que vai prevalecer. E ameaçou não só não participar das promoções, mas também a Colin Hoover não participar das promoções. E uma coisa que é interessante é que todos esses screenings, né, esses testes foram financiados pela Wayfair. Ou seja, eles não tiveram que financiar os caprichos dela. Porque é isso que eles falaram o tempo todo. Porque ela, como ela vinha sempre com novas exigências, eu quero isso no figurino, eu quero isso pra menina, eu quero isso pro meu personagem, eu quero isso pra não sei o quê. Eles estouraram o budget de $25 milhões que eles tinham. E assim, é muito louco porque o Justin Baldoni já tava ali ganhando muito menos que a Blake Lively. O salário dela foi de $3 milhões, o dele foi 10% só, $300 mil. E eles tiveram que ceder a todos os caprichos dela. E ela usava o tempo todo, não só de táticas de ameaça dela sair do projeto, mas também da Colin Hoover não fazer parte do projeto. Exato. E se a Blake nem a Colin fosse promover esse filme, gente, o que ia dar? A atriz principal não promove, a autora não tá lá, ia ser algo que ia realmente diminuir muito a bilheteria do filme. Então era algo que o Justin não poderia correr o risco. Chegamos agora nas promoções, já que a gente tá falando das promoções. E a gente descobriu agora... Essa pra mim foi a coisa mais diabólica. A pior parte Essa é a pior parte de todas, gente. Juro, é a pior de todas. Se vocês achavam que a gente tinha chegado no fundo do poço, não chegamos. Sabe quem que foi, qual que foi a empresa responsável pela promoção do filme? A empresa Maximum Effort, que é uma empresa do Ryan Reynolds. Por isso que o Ryan Reynolds
tava o tempo todo ali fazendo piadinha com o ator que fazia o Atlas, e o Wolverine e o Deadpool sempre junto, e o Hugh Jackman também. É porque quem tava fazendo toda a promoção do filme, ou seja, quem falou, ó, hoje elas vão sentar com a Variety aqui, hoje eles vão sentar com não sei o quê, hoje vocês vão entrevistar com a CNN, hoje vocês vão vender floral, hoje vocês vão vender bebida, hoje vocês vão vender não sei o quê. Foi toda a empresa de marketing do Ryan Reynolds. E uma coisa que a Blake disse na sua queixa foi que, falando da campanha de difamação, é que o Justin Baldoni nunca havia falado, tocado no assunto de promover coisas sobre violência doméstica e coisas mais sérias e coisas do tipo, que ele só tocou nesse assunto quando começou a dar problema da galera na internet ficar criticando o jeito que eles promoviam o filme de forma leve. Só que o Justin Baldoni, mais uma vez, mostra que isso era mentira. Ele mostra prints de coisas desde o início, desde os primeiros e-mails trocados entre a Sony e a Wayfair, mostrando, olha, eu queria esse tipo de promoção, eu queria que a gente focasse mais nas vítimas de violência doméstica, eu queria que uma porcentagem dos lucros desse filme fosse direcionado a No More, que é uma instituição que ajuda vítimas, e sabe? Então, desde o início tava ali. Só que isso a gente já sabia. O problema que a gente não sabia é que quando teve toda essa repercussão negativa na internet com a forma como a Blake e o resto do elenco estavam promovendo o filme, o Ryan Reynolds, a Blake Lively e a galera tentaram impor a Wayfarer Studios e ao Justin Baldoni de lançar uma nota, um comunicado assumindo a culpa por tudo, dizendo que a ideia era deles e que eles tinham que se responsabilizar por isso e não o elenco. Olha o que tá escrito Eles nesse até comunicado. chegaram assim, olha, a gente ainda vai facilitar pra vocês, a gente escreve o comunicado, vocês só lançam, tá? Olha só. Não precisam nem construir um texto, vocês só lançam. Isso foi nefasto. Vocês estão preparados pra ouvir esse comunicado? Nefasto. It Ends With Us, né, assim que acaba, teve uma produção conturbada, pela qual assumimos total responsabilidade. Isso é Wayfarer que falaria, né? Wayfarer. Seria assim, o Justin Baldoni, saindo do Justin Baldoni e do Jamie. Pedimos desculpas sinceras a todos que causamos transtorno, tanto de forma privada quanto pública. Blake Lively, Colin Hoover, todo o elenco e a equipe se comportaram com profissionalismo em cada etapa do processo. Qualquer negatividade direcionada a eles é de nossa responsabilidade. Concordamos mutuamente que o elenco promoveria o filme separadamente e entendemos o motivo disso. Sempre dissemos que não somos perfeitos e mesmo quando cometemos erros sem intenção, sempre os assumiremos. Nos responsabilizamos por isso. Não é trabalho de mais ninguém, mas nosso. E isso faz parte de ser suficientemente homem para assumir. Man Enough! Que é o podcast dos dois. Do Jamie com o Justin Baldoni. Vamos praticar o que pregamos. Estamos aprendendo e crescendo com a experiência e agradecemos a todos pela paciência enquanto encontramos uma maneira melhor de seguir em frente. Estamos muito orgulhosos do filme e da recepção calorosa que ele teve. Parte do nosso trabalho é ter conversas desconfortáveis para o crescimento público. O filme está fazendo isso na tela e nós estamos fazendo isso fora dela. Agradecemos ao elenco, à equipe e ao público pela oportunidade de ser imperfeitos e de nos dar o espaço para aprender e crescer com humanidade e dedicação. E eu ainda acho que eles devem ter pensado assim, fucking mic drop, tá vendo? Colocamos do Man Enough O Man Enough, ele como quem diz assim, vocês estão assumindo a responsabilidade de terem sido misóginos, gordofóbicos, de terem assediado moralmente e sexualmente todo mundo do elenco, mas vocês também ainda fizeram ali um plug pro podcast de vocês, entendendo que vocês são imperfeitos e que todo o desconforto do elenco é válido, que vocês fizeram merda. Então, por favor, não maltratem o elenco que tá escolhendo promover, tipo assim, bebida e livro de colorir e florais, ao invés de falar sobre um problema que assola milhares de mulheres ao redor do mundo. Vocês são homens suficientes pra lançar esse statement. A gente escreveu pra vocês, de nada. Então no branding, olha só. E eles falaram assim, quê? A Wayfarer negou essa porra nenhuma. E foi isso. A Wayfarer não só negou, mas a equipe do Justin Baldoni já virou pra ele e falou, olha, arruma advogados. Foi ali que falou. Foi ali. Foi quando chegou isso que eles falaram. Aí foi que eles contrataram todo mundo, que eles contrataram o povo lá que tava no caso do Johnny Depp com a Amber Heard. Foi ali. Quando chegou, eles falaram que nós estamos lidando com pessoas que vão destruir a gente. Destruir, gente. Esse statement, esse comunicado pra gente foi a pior parte. Foi a pior coisa. Eu não dormi. Foi tenebroso. Ontem, quando a gente tava estudando pra fazer o script, eu não dormi. Porque não é possível. Eu fiquei assim, ó. Outra coisa também que eles trazem, eles acrescentam aqui nessa timeline, foi uma coisa que a internet já apontou, inclusive, que foi o fato do Nicepool, personagem do universo alternativo do Deadpool, lá no Deadpool e Wolverine, foi inspirado no Justin Baldoni. E por que
que eles dizem isso, agora eles trazem uma evidência mais concreta. Mais concreta ainda do que, tipo, o cabelo e as falas feministas e não sei o quê. Eles pegam um nome que eles creditaram o Nice Poo como Gordon Reynolds. Eles não colocaram o Nice Poo como Ryan Reynolds. Eles fizeram meio que uma piadinha nos créditos do filme, como quem diz assim, Ryan Reynolds interpretou o Deadpool, Gordon Reynolds interpretou o Nice Poo. E na hora que a gente vai dar olhada nos créditos de É Assim Que Acaba, tem uma sessão de créditos só pro Justin Baldoni e uma sessão de créditos, ou seja, Special Thanks só pra Blake Lively, que eu acho bizarro, porque ela era apenas uma atriz e uma produtora de menor escala. Ela agradece uma pessoa chamada Gordon Reynolds. Eles colocam toda a piada que eles fizeram contra o Justin Baldoni no filme do Justin Baldoni. Vocês têm noção? O que a gente tá vendo acontecer aqui? Gente, é isso. E isso só mostra pra gente a tática que a Blake Lively e o Ryan Reynolds tiveram desde o início das suas carreiras, quando eles pegaram um projeto em suas mãos que eles julgavam que seria a virada nas suas carreiras. Eles fizeram basicamente a mesma batida, quase como se eles tivessem ali um playbook de como proceder pra eventualmente o projeto que eles eram apenas atores e contratados pra fazer, se tornassem deles. O Ryan Reynolds, assim como a Blake Lively, tava muito feliz de fazer parte ali do universo cinematográfico da Marvel e fazer parte ali dessa nova tentativa da Marvel de elevar o personagem Deadpool, e ele entrou apenas como ator nos primeiros projetos, com um salário modesto de $3 milhões. O primeiro Deadpool que ele protagonizou teve um budget de apenas $60 milhões, o que é muito pouco pra filmes de super-herói. Tanto que em filmes como Homem-Formiga, que também são super-heróis um pouco menos conhecidos pra um primeiro esforço, eles não vão esbanjar o mesmo dinheiro que eles vão esbanjar em Vingadores, né, gente? Mas só pra vocês terem uma ideia, o Homem-Formiga teve o dobro, 3 vezes mais, na verdade, que o budget do primeiro Deadpool. Então, foi um filme que a galera não sabia muito como proceder, se eles acreditavam no projeto, então eles fizeram ali uma coisa mais contida. E o Ryan Reynolds estava feliz em apenas participar. Só que ele foi contando ao longo do processo, e hoje a gente sabe, com tudo que a gente tem de informação, que começou assim. Primeiro ele ia, mudava algumas falas, depois ele fazia parte ali de, talvez, contratar uma pessoa pra mudar um figurino e alguma coisa. E todas essas coisas são etapas, gente. Pra você se tornar um produtor, pra levar créditos de produtor maior ali no SEG, que é o que a Blake Lively queria com esse filme, existem certos passos que você precisa cumprir. Eu não posso só chegar e um dia, tipo assim, mudar uma fala num script e falar que eu fui produtora do filme. Você precisa cumprir certas coisas. Ela precisava fazer o seguinte pra conseguir ter esse reconhecimento como produtora. Ela precisaria alterar partes do roteiro, contratar e demitir membros da equipe, ter influência na trilha sonora, contribuir para o marketing. Então, são essas coisas. Pra você ser um produtor principal de um filme, você precisa alterar coisas no script, contratar e admitir pessoal, fazer parte da música e fazer parte do marketing. Então vamos lá. Beleza? A Blake Lively, assim que ela entrou, ela também, assim como o Ryan Reynolds, aceitou um salário baixo pra ser protagonista. Pra Blake Lively, Pra Blake 3 Lively, milhões? 3 milhões são o mesmo salário, inclusive, que ele aceitou pra Deadpool 10 anos antes. Exatamente. É muito interessante, são Fica aí. paralelos. Aí, Parece o que até acontece? que um fez antes do outro e ensinou como fazer. Interessante, né? Aí o que acontece? O projeto tem um orçamento que é pequeno. Aí o que acontece? Eles esperaram chegar ali na metade do orçamento, ou o orçamento tá quase sendo usado pra chegar e mudar alguma coisa. Não tô gostando disso aqui. Esses Não tô figurinos gostando desses figurinos. não tão legais. Não tão maneiro, vamos trocar isso aqui. Mas estoura o Blake, orçamento. não tem como a gente, tipo, fazer isso, porque a gente já tem um personal stylist. Traz o meu. Aí ela começa o quê? Fazer reuniões com o Justin Baldoni, dando ali input de roteiro, fazendo ali coisa, mudando uma coisa aqui, outra ali, cenas ali, outras ali. Chega na greve dos roteiristas e ela aproveita esse tempo pra voltar e reestruturar o seu contrato. Que ela, pra eu voltar, tem essa lista aqui que precisa ser cumprida de coisas que precisa acontecer. Chega na pós-produção, ela contrata e demite pessoas da edição pra poder montar a sua própria versão do filme. E quando chega na promoção do filme, ela contrata a empresa do seu marido pra poder cuidar do marketing do filme. Então vamos lá. Vamos lá? Ela chegou como atriz, seria só atriz. Mas pra você se tornar produtora, a gente mostrou o caminho. Você tem que primeiro alterar coisas no roteiro. O que ela fez? Alterou coisas no roteiro. Você tem que contratar ou demitir funcionários que vão fazer parte da equipe. O que ela fez? Contratou e demitiu funcionários que faziam parte da equipe. Você tem que fazer parte da trilha sonora. E ao colocar músicas da Taylor Swift, demitindo as pessoas que faziam sonoplastia do filme antes, o que ela fez? Ela controlou a trilha sonora. E quando você controla o marketing de um filme, contratando a empresa do seu marido pra promover o filme, você se torna Produtora. Você
estão entendendo que o passo a passo tá todo certo ali e ela cumpriu tudo que ela precisava cumprir pra poder ter os créditos e reconhecimento de produtora no filme, sendo que ela entrou só como atriz? É isso que vocês não estão entendendo. O Ryan Reynolds fez a exata mesma coisa com Deadpool. Ele mudou as mesmas coisas, ele demitiu as mesmas pessoas e hoje ele é o produto. Eles fizeram isso, agora entra na parte da especulação que até tá sendo levantada pela equipe do Josh Baldoni legal também, e a internet já tinha chegado nessa conclusão agora que a gente já sabe de tudo, toda a timeline. O próximo filme deveria voltar os direitos pra Colin Hoover, porque eles não queriam mais trabalhar com o Josh Baldoni. Se ele, obviamente, perdesse o direito, ia voltar pro direito da pessoa que escreveu o livro. Eles estavam financiando essa agência que a Colin Hoover também montou pra transformar todos os livros dela em filme. Isso já aconteceu com o Nicholas Sparks. Isso é muito comum em autores que têm vários livros best-sellers de tentar transformar em todos, principalmente contemporâneos, que são budgets mais baratos, em filme que, pô, renderam mesmo com toda essa treta $400 milhões pra eles. O que eles queriam era tirar de forma hostil os direitos da mão do Justin Baldoni, devolvê-los pra Colin Hoover, enquanto eles financiavam o projeto da Colin Hoover de transformar os trabalhos dela numa produtora, enquanto eles provavelmente tivessem lucros com essa produtora e com todos os filmes que eles financiariam da Colin Hoover daqui pra frente. E é por isso que a Colin Hoover provavelmente ficou do lado deles. E agora que o caldo estourou, ela apagou suas redes sociais e soltou a mão da Blake Lively. Vocês estão entendendo? A cabeça de vocês está explodindo também. E a gente fica sabendo nessa queixa também, nessa timeline do Justin, que ele já tinha outros projetos encaminhados, tipo o filme do Pac-Man, que ele ia fazer, só que agora o filme tá suspenso. Porque a gente não sabe, realmente. A gente tem que esperar o que vai acontecer, porque ele pode ser um predador sexual, não é isso? Então, tá tudo, meio que todos os projetos atadas também. Todos os projetos dele estão em pausa. E é muito triste ver isso tudo acontecendo, né, gente? Mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Se tiver atualizações, traremos aqui também. Gente, olha, eu sei que esse final deve ter explodido a cabeça de vocês esses últimos 15 minutos do vídeo, mas é isso. Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Um beijo. Tchau.